Pela manhã, a névoa ainda pairava sobre as copas das árvores. Tudip saiu da pequena cabana com um casaco leve nos ombros e uma cesta de palha simples nas mãos. Naquele dia, ela pretendia ir ao mercado comprar alguns itens básicos para o dia a dia. Caminhava devagar pela estrada de terra avermelhada com o coração um pouco apertado. Desde que James foi embora, ela não o viu retornar. Dentro de si carregava um sentimento difícil de explicar. Não sabia se ele estava magoado por ela ter recusado seus sentimentos. Ao chegar ao mercado, algo chamou sua atenção. Uma barraca de mudas de plantas. Vasos verdes e vibrantes estavam organizados sobre uma lona de plástico. Havia couve, hortelã e até algumas pequenas plantas ornamentais. Tudip se aproximou, o olhar se iluminando um pouco. Abaixou-se para observar os torrões de terra macia, as raízes finas brotando como pequenas vidas renascendo. Ela sorriu de leve e se sentou ao lado da barraca. "Moça, essas aqui são mudas de couve, certo?" A vendedora assentiu. "Isso mesmo. Se plantar na frente de casa, você vai ter verdura fresquinha todo dia." As duas conversaram por um bom tempo. O assunto foi além das plantas. Falaram sobre viver sozinha, sobre encontrar alegria nas coisas simples e pequenas da vida. Tudip concordou com a cabeça. Por fim, decidiu levar algumas mudas para casa. Assim que chegou, lavou as mãos e começou a preparar a terra para o plantio. Com a enxada, revolveu devagar o solo em frente à cabana. A terra estava dura e seca, mas ela não se deixou desanimar. Com as mãos, abriu os buracos, encaixou delicadamente cada muda e depois cobriu com terra, regando com cuidado. Enquanto fazia tudo isso, seu pensamento estava em James. O que ele estaria fazendo agora? Será que ainda pensava nela ou já havia esquecido? Ela não sabia se teria outra chance de vê-lo. E mesmo que visse, será que ele ainda desejaria estar com alguém como ela? Tudip suspirou baixinho, as mãos sujas de terra ainda cuidando com carinho das novas mudas. Sabia que não podia apenas esperar. Precisava se reerguer, construir sua própria vida. Mas lá no fundo, silenciosamente, ela ainda carregava a esperança de que um dia James voltaria e veria que ela estava tentando, dia após dia, viver de uma forma melhor. Enquanto Tudip se dedicava ao pequeno canteiro de hortaliças recém-plantado, em outro lugar, Lynn estava em frente à sede da empresa madeireira. Com um caderno grosso nas mãos, ela revisava cuidadosamente cada item listado. Pouco depois, o carro familiar de James entrou no pátio. Ele desceu com passos firmes, acenou com a cabeça para Lynn e entrou diretamente no prédio. Lynn o seguiu, ainda com o caderno apertado entre os braços. Sentaram-se juntos e começaram a discutir os assuntos da empresa. A voz de James era baixa e firme, o rosto tranquilo, mas os olhos fixavam-se com intensidade nos números, concentrado em cada detalhe. Após a reunião, James e Lynn foram até a marcenaria para uma inspeção prática. Caminharam pelos corredores do galpão, parando de vez em quando para conversar com os trabalhadores e verificar a qualidade da madeira. Enquanto falavam, Tudip apareceu de repente. Ela havia decidido procurá-lo. Ao entrar, não teve tempo nem de chamá-lo. Seus olhos logo encontraram James ao lado de Lynn. Por um instante hesitou, depois se aproximou e perguntou com um tom gentil se poderia falar com ele. Lynn franziu levemente a testa, o olhar a percorrer Tudip de cima a baixo com um ar julgador. Após alguns segundos de silêncio, Lynn sorriu com calma, mas com um tom carregado de intenção. "O patrão está ocupado. Ele não quer ver ninguém agora." Tudip ficou paralisada, surpresa. Seus olhos vacilaram, abaixou a cabeça, murmurou um agradecimento e virou-se para ir embora, sem saber que James, parado não muito longe, havia presenciado toda a cena. Ele não disse nada, apenas a observou, em silêncio, até que ela desaparecesse atrás dos galpões. No caminho de volta, Tudip caminhava cabisbaixa, refletindo sobre o que havia acontecido, quando uma voz familiar ecoou às suas costas. "Vai fugir de mim de novo?" Ela franziu a testa e deu um passo para trás. "Não tenho nada a dizer a você." Paul se aproximou, a voz amarga. "Você acha mesmo que vou deixar você em paz?" Ele agarrou o braço dela, tentando puxá-la. Mas, num instante, outra mão surgiu, firme, segurando o braço de Paul. James havia chegado, olhos frios como gelo. "Ela vai comigo." Paul congelou por um momento, então soltou Tudip com raiva e virou-se, saindo furioso. Tudip ainda estava visivelmente abalada.
James olhou para ela e disse suavemente: "Vamos." Ao voltarem para a cabana, assim que James entrou, Tudip parou e com a voz baixa mas firme falou: "James, eu gosto de você." James parou no mesmo instante. Virou-se devagar, o olhar suavizado, mais profundo do que nunca. Ele não disse uma palavra, apenas sorriu. Um sorriso que fez o coração dela bater mais forte do que nunca. Na manhã seguinte, quando o orvalho ainda reluzia nas folhas das árvores, Tudip já havia acordado bem cedo. Hoje, ao invés de subir a floresta, ela decidiu ficar por perto, andando pelo pomar de pomelos atrás da cabana. As árvores estavam carregadas, os frutos grandes e amarelos pendiam dos galhos, maduros e suculentos, enchendo o ambiente com uma beleza simples que a deixava estranhamente feliz. Ela parou sob uma das árvores, esticou o braço e colheu o maior pomelo que conseguiu alcançar. Com cuidado, descascou a fruta e provou um gomo. O sabor doce e suave se espalhou por sua boca. Ela sentiu satisfeita. A colheita daquele ano estava realmente boa. Sem querer perder tempo, colheu mais até encher um cesto e amarrou tudo com tiras de palha, pronta para levar ao mercado. No pequeno mercado da vila, Tudip se instalou num cantinho conhecido e organizou os pomelos maduros com esmero. Colocou uma plaquinha com o preço: 10.000 dongues por fruta, acessível e justo para as pessoas da região. Aos poucos, os curiosos se aproximavam, atraídos pela aparência fresca e brilhante dos frutos. Em menos de 1 hora, o cesto já estava quase vazio. Ao contar o dinheiro, um sorriso espontâneo brotou em seu rosto. Há muito tempo ela não sentia aquela alegria pura, a satisfação de ver o fruto do próprio trabalho sendo valorizado. No início da tarde, ela voltou para a cabana e logo foi até a cozinha acender o fogo para preparar o almoço. Enquanto lavava o arroz, murmurava consigo mesma, pensando no que cozinhar naquele dia. Sentia-se leve, como se a vida finalmente começasse a ganhar cor de novo. No exato momento em que separava os legumes, James entrou pela porta. Tinha acabado de voltar do trabalho, e sua camisa ainda trazia algumas marcas de poeira da estrada. Ao ver Tudip inclinada sobre o fogão, seus olhos suavizaram. "O que você está tão concentrada assim?" Ela ergueu o rosto, sorrindo suavemente. "Estou fazendo o almoço. Vendi todos os pomelos hoje, então quero te convidar para comer comigo." James fez menção de recusar, mas sua atenção se fixou num arranhão vermelho no dorso da mão dela. Imediatamente se aproximou, segurando sua mão com preocupação. "O que aconteceu aqui?" Tudip tentou puxar a mão de volta, ainda sorrindo para tranquilizá-lo. Acho que foi um galho de pomelo, não é nada." Mas James ainda parecia tenso. Sentou-se ao lado dela, abriu a bolsa que carregava e tirou um frasco de antisséptico. Com delicadeza, começou a limpar o ferimento. Tudip observava o rosto atento dele e sentiu uma leve comoção por dentro. Pela primeira vez, não havia mais dúvidas. O homem à sua frente não apenas aparecia sempre que ela mais precisava, ele também carregava uma gentileza rara, capaz de acalmar até as feridas mais profundas da alma. Após um almoço tranquilo na pequena cabana, James e Tudip estavam sentados no pátio, conversando sob a luz suave do sol. Os raios atravessavam as folhas, criando manchas douradas que dançavam no chão. A atmosfera era leve, e o sorriso de Tudip também parecia mais calmo, mais natural do que de costume. Após um momento de silêncio, James se levantou de repente. "Hoje estou livre. Que tal irmos comprar algumas roupas novas para você?" disse ele, com um olhar sério, mas um tom de voz gentil. Tudip ficou um pouco sem jeito e abaixou a cabeça. "Eu já tenho roupas. Não precisa." James encarou por um instante e sorriu. "Não é porque você precisa, é porque você merece." Sem conseguir recusar por mais tempo, ela assentiu devagar. Subiram no carro e seguiram em direção a um pequeno centro comercial perto da cidade. No caminho, James recebeu uma ligação de Lynn, sua secretária de longa data, dizendo que precisava conversar sobre uma obra em andamento. Então, ele decidiu levar Tudip junto. Ao chegarem, Lynn saiu para recebê-los. Ao ver Tudip ao lado de James, seu olhar demonstrou uma breve surpresa.
Quando os três entraram em uma sala de reuniões, Lynn foi direta. É sua namorada? Tu-Deep, tímida, abaixou os olhos. Não, só somos amigos. James ouviu, mas permaneceu em silêncio. Após a reunião, os três saíram do local. James entregou o carro para Lynn levar ao lava-jato e levou Tu-Deep a uma loja de roupas ali perto. Tu-Deep escolheu peças simples, evitando olhar para as roupas mais caras. James ficou do lado de fora do provador, ocasionalmente entregando mais algumas opções para ela experimentar. Depois das compras, ele a levou a uma cafeteria charmosa para relaxarem. O local era decorado com tons quentes, e o vermelho dominava os detalhes, criando uma sensação acolhedora. Sentaram-se em um canto tranquilo. James pediu as bebidas e, em seguida, pegou o celular para registrar alguns momentos em fotos. De repente, ele a olhou com uma expressão serena e sincera. Eu já disse que gosto de você e hoje quero repetir isso. Tu-Deep não respondeu. As lágrimas simplesmente caíram, tão rápidas que ela nem teve tempo de segurá-las. James, assustado, se aproximou e a abraçou. Nesse instante, Lynn retornou. Ao ver a cena, parou por um segundo, não disse nada. Apenas se aproximou da mesa e sentou-se. Depois de um tempo conversando os três juntos, James recebeu outra ligação e saiu para atender. Lynn então olhou para Tu-Deep. Seu olhar não era mais frio como antes. James é um homem bom. Se eu fosse você, não deixaria ele escapar. Aquela frase pegou Tu-Deep de surpresa. Nunca imaginou que, justamente quem ela mais temia, seria a pessoa a dizer algo que mexeria tanto com seu coração naquele dia. No final da tarde, o sol poente se estendia suavemente sobre a estrada de terra que levava de volta à pequena cabana. James e Tu-Deep estavam voltando da cidade após um longo dia de passeios, compras e conversas tranquilas. Quando o carro parou em frente à cabana, Haki, o cachorrinho fiel, correu animado para recebê-los, abanando o rabo e rodeando os dois com alegria. Tu-Deep se abaixou para acariciar a cabeça de Haki, sentindo um calor difícil de descrever brotar no peito. Nunca imaginou que teria momentos tão serenos assim. James observou a cena com um sorriso discreto, pegou as sacolas por ela e os dois entraram juntos na casa. Tu-Deep entregou a James uma jarra de água fresca, com uma voz suave que soava quase como um convite íntimo. Ele aceitou, tomou alguns goles e logo depois ela colocou outra jarra menor em suas mãos. Leva essa e molha os canteiros lá atrás para mim, tá? James se surpreendeu um pouco, mas assentiu com um sorriso. Enquanto ele saía para o jardim, Tu-Deep foi direto para a cozinha, lavou o arroz e começou a preparar o jantar. Seus movimentos eram cuidadosos, sua expressão concentrada, como quem se empenha em construir um lar, tijolo por tijolo. Algum tempo depois, James voltou para ajudar a acender o fogo, cortar os legumes, preparar a sopa. Eles trabalharam lado a lado, em harmonia, trocando sorrisos discretos por causa de pequenas trapalhadas e comentários simples. A cozinha modesta ecoava com risos suaves e o tilintar de panelas, sons que Tu-Deep não ouvia fazia muito tempo. À medida que a noite caía, o jantar ficava quase pronto. Tu-Deep assava algumas espigas de milho sobre o braseiro. Quando os grãos começaram a dourar e soltar um aroma irresistível, ela entregou uma para James. Ele deu uma mordida, assentiu com satisfação. Tá delicioso? Tu-Deep riu, os olhos brilhando à luz suave do lampião. Mas a paz daquele momento logo foi interrompida por uma ligação que James recebeu da empresa. Ele ouviu em silêncio por alguns minutos e suspirou, resignado. Surgiu uma urgência. Vou ter que sair agora. Me desculpa por não poder jantar com você. Tu-Deep pareceu um pouco desapontada, mas manteve o sorriso e assentiu. Não tem problema, vai lá. Antes de sair, James a olhou por alguns segundos, depois levantou a mão. Me dá uma espiga para a viagem? Vai ser meu jantar. Ela entregou a espiga a ele. Suas mãos se tocaram por um breve instante, mas a sensação foi inesperadamente reconfortante. James se despediu e partiu, deixando Tu-Deep sozinha na cabana silenciosa. Mas, dessa vez, ela não sentia mais aquele vazio de antes. Porque, no fundo, ela sabia. Ele voltaria.
trước đây dần nảy mầm, lòng chợt dần lên cảm giác bình yên hiếm hoi. Nhưng sự bình yên ấy nhanh chóng bị xáo trộn khi cô nhìn thấy Giang, người đàn ông với nụ cười ấm áp đã làm trái tim cô rung động. Cô nhận ra mình yêu anh không phải từ hôm qua mà từ rất lâu, có lẽ từ khoảnh khắc đứng trước cô, bảo vệ cô khỏi sự tàn nhẫn của bao những ngày, khi cảm giác ngọt ngào ấy len lỏi trong vào lòng. Nỗi tự ti lại trỗi dậy như một con sóng dữ. Mình là ai mà dám yêu anh ấy, một người phụ nữ nghèo khổ từng bị chồng bỏ rơi, không cha không mẹ, mình không xứng đáng. Cô tự nhủ, đôi mắt mờ đi vì những giọt nước mắt kìm nén. Diệp bước chân ra, đôi tay gầy guộc ôm lấy mình để xua đi cái lạnh của cơn gió sớm. Cô cúi xuống nhìn Haki, chú chó đang vẫy đuôi bên chân cô, và mỉm cười yếu ớt. Haki, bạn đã đói chưa? Cô hỏi với giọng dịu nhẹ nhàng như nói với một người bạn thân thiết. Cô